A partir de agora, Condomínio em Foco, na CBN Maceió. Apresentação, Carlos Conce e Pedro Erlon. Você mora em condomínio? O seu condomínio tem problemas? Bem-vindo, nós temos soluções. Nós estamos iniciando o programa Condomínio em Foco na CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o jornalista Carlos Conce e vou apresentar esse programa com o especialista em condomínio Pedro Erlon. Direção técnica Marcos Vasconcelos. Esse programa é um oferecimento do Aço Bom Preço, Bom de Aço e Bom de Preço, Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Tema de hoje, super interessante. Comodidade que valoriza o impacto dos mini-mercados nos condomínios. E você já sabe, esse programa conecta informação, debate e soluções práticas para o dia a dia da vida condominial. E hoje vamos discutir um tema que realmente é inovador, é super interessante e é uma tendência de conveniência hoje, ok? Porque, evidentemente, o impacto de mini-mercados em condomínio faz a diferença. Okay? Que cuidados o síndico deve ter, quais os desafios legais, operacionais e financeiros envolvidos para se ter um mini-mercado no seu condomínio? Para responder essas e outras perguntas, elas já estão aqui no nosso estúdio. Tâmara Farias, que é empresária, cofundadora da Facilmart Mini-Mercados e que atua no segmento há 2 anos e meio. E Jennifer dos Santos, advogada, especialista em processos trabalhistas e direito previdenciário, síndica orgânica já há quase 6 anos. Elas já estão presentes aqui no nosso estúdio, na Rádio CBN Maceió, e daqui a pouco vão conversar conosco. Mas antes, vamos às notícias da semana com o nosso co-apresentador, síndico profissional e corretor de seguros prediais, Pedro Erlon. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, ouvintes do Condomínio em Foco. Boa tarde à nossa produção, Rafaela. Boa tarde às nossas convidadas. E notícias não faltam, notícias do segmento, notícias realmente impactantes aí no mercado. Começamos com a notícia aqui, de Alagoas mesmo, de Maceió, o Carlos, falando de conflito entre denúncias e defesas. Prédio em Maceió é alvo de disputas sobre condições estruturais. O edifício Morada do Vale, localizado no bairro Farol, Carlos, a área nobre de Maceió, tornou-se alvo de intensa controvérsia após denúncias de supostas falhas estruturais e irregularidades na manutenção predial. A situação ganhou repercussão após o Fórum Nacional de Combate à Corrupção enviar documentos, vídeos e fotografias a diversos órgãos públicos, incluindo o Ministério Público de Alagoas, Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e Defesa Civil e até mesmo a Superintendência da Caixa Econômica Federal. As imagens anexadas, Carlos, à denúncia mostram o que seriam danos significativos na estrutura do prédio, como queda de parte do teto da garagem sobre um veículo, extintores em mau estado de conservação, portas corta-fogo danificadas e outras supostas falhas nos sistemas de prevenção contra incêndio. Os moradores relatam sentir medo diante da possibilidade de acidentes graves, sobretudo sob a chegada do período chuvoso. Segundo o presidente do Fórum, Beckman Amorim de Moura, há indício de negligência da administração condominial no cumprimento das normas e de segurança obrigatórias. O documento cita a possível violação de algumas normas, Carlos, da BNT, que trata da manutenção de edificações e que regulamenta os sistemas de detecção e alarme de incêndio. Além disso, os denunciantes questionam a ausência de um laudo de inspeção predial atualizado, que é recomendado por entidades de engenharia para prédios com mais de 20 anos de construção. A falta desse documento pode indicar omissão na adoção de medidas preventivas de segurança, colocando moradores e visitantes em risco. A denúncia formal solicita uma vistoria técnica urgente por parte do CREA de Alagoas e o Corpo de Bombeiros Militar também do Estado, além da atuação do Ministério Público para fiscalizar a legalidade das ações ou omissões da administração do condomínio. Em resposta, Carlos, a administração do edifício Morada do Vale divulgou nota oficial rebatendo as acusações. De acordo com o síndico Antônio Pedro dos Santos Filho e advogada do condomínio, trata-se de uma campanha caluniosa promovida por um pequeno grupo de moradores insatisfeitos com a atual gestão. Segundo eles, todas as normas técnicas e legais vêm sendo rigorosamente seguidas
e há registro de manutenções preventivas realizadas de forma recorrente. Perfeito. Também temos, Carlos, uma notícia que fala da escassez de mão de obra qualificada. E esta escassez gerando paralisação de obras e disparada nos custos da construção civil. Perfeito. Isso é um estudo que aponta a Fundação Getúlio Vargas, com 82% das empresas enfrentando dificuldade para contratar e 70% sem acesso a profissionais experientes. O setor convive, Carlos, com atrasos e custos elevados e riscos de paralisações em obras em todos os portos. Isso pode refletir, Carlos, até na entrega dos condomínios, né? Uhum. Esses empreendimentos que muitas das vezes a gente teve aqui, o engenheiro Henrique Crespo, a gente falando, né? Tivemos também aqui síndicos profissionais falando do recebimento desses empreendimentos, a dificuldade das construtoras que, por vezes, continua fazendo obras de reparo após a entrega dos imóveis, né? Perfeito. Então, será que não é por isso, devido a essa mão de obra escassa? Perfeito. É um cenário realmente que vive toda a construção civil no Brasil, né? Escassez de profissionais qualificados. Também, Carlos, temos aqui o lançamento, né, do Sena Tower, né? Lançado o maior prédio residencial do mundo em Balneário Camboriú. Com a cobertura desse empreendimento, você tem uma ideia, avaliada em 300 milhões de reais. Né? Realmente. É um empreendimento de luxo, com 228 unidades, incluindo um triplex na cobertura, com vista de 550 metros de altura, e investimentos superiores, né, ao todo de 3 bilhões de reais. O mercado de luxo brasileiro acaba de alcançar um novo patamar com o lançamento do Sena Tower, anunciado como o maior prédio residencial do mundo, localizado em Balneário Camboriú. Temos unidades com preços mais modestos, Carlos. Temos aí o valor inicial de 28 milhões. Muito bem. Você se prontificar a adquirir uma unidade dessa, você parte aí dessa bagatela. Eu estou pensando nesse triplex exclusivo que será leiloado a 300 milhões. Falando de ser a unidade residencial mais cara do país. Começa, né? Quem sabe tem até uma valorização. 300 milhões passa a 400, 500. Além das conversas com o Charles Silva para emprestar um valor. Fazer um investimento, né? Além das moradias, o prédio abrigará 4 pavimentos técnicos, um mirante panorâmico, 550 metros de altura, né? Um sistema de engenharia exclusivo para conter o balanço da estrutura, realmente um prédio magnífico. Isso. E terá até um cartódromo dentro do prédio. Perfeito, né? Um cartódromo interno exclusivo dos condôminos, né? Perfeito. Até porque heliporto aqui o Delmão Empresarial tem, né? Então não é novidade. E mais uma notícia controversa, a gente falou no programa anterior e voltamos a falar disso. Aqui já é um outro empreendimento, uma outra taxa de cobrança por traficantes em condomínio, né? Moradores denunciam a cobrança de R$350 por traficantes do Rio e Baixada para poder ter segurança nos seus apartamentos, nas suas unidades. Perfeito. Vejam a que ponto chegamos, né? Caso não seja paga essa taxa de segurança, os moradores podem ser expulsos de seus apartamentos. A justificativa usada pelos criminosos é que a cobrança seria a oferta de uma suposta segurança, prometendo evitar assaltos, vandalismos nos prédios. A prática se assemelha a esquema de milícias, onde o controle sobre a comunidade é exercido por meio da intimidação e serviços forçados. Se pagar a taxa de segurança, eu não assalto você. Se não pagar, eu assalto você. Eu assalto vocês. Mini mercados em condomínios crescem mais de 53% em São Paulo. Comodidade, segurança, facilidade de pagamento impulsionam esse modelo de comércio na capital paulista. A rotina acelerada e a busca por conveniência impulsionam o crescimento dos mini mercados instalados em condomínios residenciais, especialmente nas grandes cidades. Em São Paulo, essa modalidade de negócio cresceu 53,5% em 2024 em relação ao ano anterior. Instalados geralmente nas áreas comuns, Carlos, dos prédios, chamados mercadinhos de condomínio, funcionam 24 horas por dia e oferecem uma variedade de produtos que vão desde itens básicos de alimentação até carnes, bebidas, além da praticidade. O modelo também chama atenção por não exigir funcionários no local,
O próprio morador escolhe os produtos, registra as compras em um monitor e realiza os pagamentos com cartão. Segundo Felipe Passarelli, head de inteligência de mercados da APAS, o sucesso desse empreendimento está na personalização. É o ponto-chave para o sucesso. Adaptação do mix de produtos e investimentos para a realidade, Carlos, de cada condomínio. Então, né, a instalação desses serviços agrega valor também ao imóvel, né, e à comunidade. Perfeito. Temos outra notícia de mini-mercados. Mini-mercados em condomínios de São Paulo enfrentam ondas de furtos. Uma empresa com mais de 300 lojas em condomínios teve um prejuízo de cerca de R$1,5 milhão de reais por conta desses furtos. Olha só. A Jennifer dos Santos, nossa síndica aqui, já riu ali, eu acho até alguma história para contar. Vamos voltar a esse tema com 300 ela. lojas, né? Parece que a Facilmar tem 290, 10 a menos. Está chegando lá. Olha aí. Em São Paulo, mini-mercados localizados em condomínios têm enfrentado frequentes casos de furto. Com funcionamento por autoatendimento sem supervisão presencial, os locais se tornaram vulneráveis a ações ilícitas. Uma rede de mini-mercados com mais de 300 lojas teve prejuízo nesse montante. Os itens mais visados são chocolates, devido à facilidade de ocultação, e o sistema de segurança, Carlos, identificam até 95% dos casos. Temos aí a inteligência artificial, né, que já consegue detectar esses indícios de crime, né? Perfeito. Porém, alguns deles não são resolvidos pacificamente, necessitando de intervenção judicial. Essas foram as notícias da semana. Voltamos contigo, Carlos. Perfeito. Você está assistindo ao programa Condomínio em Foco na Rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Oferecimento Aço Bom Preço, Bom de Aço e Bom de Preço, Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Pois bem, vamos iniciar nossa conversa de condomínio com o tema de hoje, que é comodidade que valoriza, o impacto dos mini-mercados nos condomínios. Seu condomínio tem mini-mercado? Por que não? O que é que está faltando para isso? Bem, como disse, as nossas convidadas de hoje são Tâmara Farias, empresária, cofundadora da Facilmart Mini-Mercados, que atua no segmento há 2 anos e meio. Muito bem-vinda, querida Tâmara, boa tarde. Boa tarde a todos. Convidamos também Jennifer dos Santos, advogada especialista em processo trabalhista e direito previdenciário, síndica orgânica há já quase 6 anos. Bem-vinda, Jennifer. Bom revê-la. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. É uma satisfação estar aqui no Condomínio em Foco, né, ao lado do Carlos Conce, meu professor queridíssimo, do Pedro Erlon e da empresária Tâmara Farias. Muito bem. Bom, com a palavra ele que é especialista em condomínio, síndico profissional, corretor de seguros prediais, meu co-apresentador Pedro Erlon. Vamos abrir essa conversa, Pedro? Vamos sim. Boa tarde a todos, aos nossos convidados, nossos ouvintes. Queria me direcionar primeiro a Tâmara Farias e saber, inicialmente, como nasceu a sua empresa, a Facilmart Mini-Mercados. Como é que foi a ideia? Por que abrir um mini-mercado em condomínios? Então, depois de muitas pesquisas, sabe, Pedro, a gente resolveu abrir a Facilmart depois de pesquisar muito. A gente teve muitas conversas com muitas franquias e daí a gente resolveu criar a nossa. Viu que Mas não por que mercadinhos em condomínio? Era uma necessidade que você enxergava? Como foi essa ideia? Nasceu como? Então, nasceu numa necessidade nossa, minha mesma, no meu condomínio. Sim. À época, eu morava ali no Maíra. E é muito distante de tudo. É ali na Serraria. E assim, o que eu precisasse à noite, eu não conseguia. E eu só chegava em casa depois das 8, onde todos os mercados da redondeza estavam fechados. E aí eu nunca conseguia fazer o meu almoço, fazer minhas coisas, porque o que eu precisava estava fechado. Se esquecesse de comprar alguma coisa durante o dia, já era. À noite já era. Já não conseguia mais. E aí eu fiquei pensando, poxa, por que isso? Por que não ter, né? Sim. E aí eu vi em outros condomínios franquias, mas eu vi nos condomínios da Ponta Verde. Sim. E aí eu vi franquias. E daí fiquei com aquela ideia na cabeça, poxa, por que não trazer isso para a parte alta da cidade? E aí eu trabalhava com importação à época, foi daí que veio a ideia de montar
o mini mercado dentro de container. Uhum. Porque até então nunca tinha visto Sim. o mini mercado dentro de container. Claro que depois que eu fui pesquisando muito, eu vi que já existia esse formato, esse modelo. É porque nem todo condomínio tem espaço. Exato. E era um problema, inclusive, do Maíra. O Maíra não tinha espaço, não teve nenhuma sala disponibilizada para aquilo. O container fica muito prático. Exato. Né? Muito prático. E aí a gente pesquisou bastante e conseguiu chegar nesse modelo, nesse formato, que atende muito bem a todos hoje. Uhum. E no caso, Jennifer dos Santos, nossa síndica, como foi também essa necessidade, como foi essa ideia de querer trazer essa comodidade para o seu condomínio? Já vi algumas sugestões de moradores no local que sempre reclamavam, né? Ah, porque a gente queria uma coisa mais prática, algo ali do dia a dia, mais à mão, uma comodidade maior. E aí tinha assim, muitas reclamações porque o nosso condomínio é na parte alta de Maceió, fica ali na cidade universitária, e fica muito longe dos supermercados. Apesar de ser uma localização que parece perto de tudo, ter o shopping, mas fica tipo 2, 3 quilômetros de cada supermercado. E o nosso trânsito não ajuda. E o nosso trânsito não ajuda, e aí tem pessoas idosas, tem crianças, enfim, pessoas com dificuldade de mobilidade. E aí, quando a Tâmara nos procurou, né, não foi fácil, porque tudo não que foi fácil aprovar? Não, a aprovação foi muito fácil em assembleia, né, em razão do clamor dos moradores já quererem algo que facilitasse o dia a dia. Mas enquanto síndica, a gente tem sempre a necessidade de procurar o parceiro ali que tem a responsabilidade, um contrato bem feito, um jurídico atuante. É tudo muito novo, né? Era tudo muito novo. Então, assim, a gente demorou um pouco para conseguir implantar o supermercado, o mini mercado dentro do condomínio, porque eu tinha a necessidade de conhecer um pouco mais. Mesmo havendo a demanda ali, até me sentir segura o suficiente. Quando ela trouxe a proposta e a gente conversou algumas vezes, inclusive a gente estava falando lá fora, né, que eu demorei um pouco a ser mais receptiva à ideia. Mas não que a ideia não seja boa, ela é ótima, funciona muito bem dentro do nosso condomínio, mas é porque realmente tem as questões da questão da responsabilidade, do parceiro que é responsável, a pessoa que está trazendo essa novidade, ela tem uma resposta rápida, como eles têm, então assim... Para a gente facilitou e muito. Foi mais uma questão de sugestões de moradores mesmo. Já havia um clamor, um pedido recorrente. A síndica comprou a ideia depois. Depois de conhecer muito e conversar muito. E para comprar essa ideia, quais foram os critérios mais importantes que você acredita que o condomínio observou antes de implantar o mini mercado? Em conversa com a Tâmara, acho que o mais importante foi sempre analisar o regimento e a convenção, né? Se havia a possibilidade de fazer a implantação do mini mercado dentro do condomínio. Fizemos a análise junto com o jurídico que opera no condomínio e aí viu que se tinha assim, a possibilidade de fazer a implantação e também uma escutativa, a escutativa do morador. Então, quando a gente levou para a Assembleia, que a gente ouviu o morador falando que tinha sim, que aprovava e que foi aprovado por unanimidade, então ficou mais fácil. Mas aí a gente passou primeiro pelas questões jurídicas, né? Perfeito. Análise de regimento, convenção e um contrato bem feito com o jurídico atuante. Pedro Erlo, o quanto é conveniente, né, ter um mini mercado dentro do condomínio 24 Imagina horas. aquele pai, aquela mãe, um leite, uma fralda, uma necessidade urgente, 10, 11 horas da noite. Como foi dito, realmente funciona 24 horas o mini mercado? Como é a dinâmica? Funciona 24 horas. Inclusive, eu tenho um filho de 15 anos, que muitas vezes ele fala, mamãe, eu queria tomar uma coquinha gelada. E aí, a hora que ele quer tomar a coquinha gelada, 11h20, às 23 Me empresta o cartão que eu vou ali. Me empresta o cartão que eu vou ali. E o bom é que é dentro do condomínio, né? Tem a segurança, né? Evita essa saída a mais, né? Exatamente. E assim, e é interessante também porque eles têm um aplicativo próprio. Então, quando ele desce, é só o morador quem tem acesso realmente. Então, ele desce, abre o aplicativo, com o aplicativo ele abre a porta, ele tem acesso aos itens que estão lá no mini mercado inteligente. Legal. Tâmara Farias, e vamos lá, o condômino, como é que é feita essa reposição desses materiais, né? Vamos supor que o filho da síndica chegou, não tinha o refrigerante, estava faltando alguma coisa. Como é que funciona essa comunicação? Então, a gente tem um sistema, né, que aí conforme vai tendo as vendas, vai se dando baixa e a gente vai sendo informado. Online.
Isso, online. Ele fica vinculado a um provedor de internet por 24 horas. E aí a gente vai sabendo que vai vendendo e vamos nos programando para a próxima reposição. E assim a gente vai fazendo 2, 3 vezes por semana, de acordo com a demanda. A gente geralmente deixa no condomínio uma quantidade, principalmente de bebidas, uma quantidade grande, já para a gente não ter que estar indo só repor uma coisa ou outra, mas é tudo muito online, sabe? Toda a gestão do negócio ele é feito online. É aplicativo, é câmera inteligente, é o sistema, é tudo mesmo na nuvem. Olha que interessante. Muito bom. E a presença de um mini mercado no condomínio pode influenciar na valorização dos imóveis? A dados de mercado sustentam essa percepção? Como é que funciona? Meu condomínio tem um mini mercado, 24 horas. Então, eu vejo que realmente tem muitas pesquisas que falam sobre isso. Além de tudo ser um diferencial, vejo também que os próprios corretores, quando vão fechar as vendas, eles mostram o apartamento, mostram a área comum e geralmente vão fechar a venda dentro do mercado. Diz, depois de tudo isso, você ainda tem essa comodidade. Perfeito. Que aí ele consegue fechar a venda por muitas vezes, por ter mais esse elemento naquele ambiente. Perfeito. E a instalação do mini mercado exige aprovação em assembleia? Quais são os fóruns indicados? Como é que funciona, Jennifer? Sim, exige a apresentação em assembleia, né? Nós apresentamos o projeto, levamos a Tâmara também, que falou lá como seria feito, né, o projeto, a instalação do container, com quanto tempo iria funcionar. Lá ela está em comodato, né? É um quórum simples, a maioria dos presentes, né, 50 mais 1, e conseguimos aprovar. Você teve objeção a algum condômino que não queria? Tive. E hoje esse condomínio continua não querendo? Vamos lá. Nós não tivemos objeção quanto à implantação, porque já era algo que eles queriam muito, pela comodidade, pela segurança, pela praticidade, e justamente também porque valoriza, né? Como a Tâmara falou, os corretores. Já tem inquilinos que procuram um condomínio e a pergunta deles é, mas tem um mini mercado inteligente? Porque eu vi que aqui é tudo longe de tudo, né? Aqui não tem nada perto. Não é que teve uma resistência, voltando à pergunta, não é que teve uma resistência do morador, é que tem moradores que não aceitavam, por exemplo, bebida alcoólica. Não compravam muito a ideia. São preferências, né? Particularidades. Mas queriam aprovar com uma condição, entendeu? Mas aí no final foi aprovado como um todo. É porque é uma comunidade, né? São vários desejos, ânsias, né? Então você não pode... Perfeito. Limitar, né? Mas a aprovação foi por unanimidade. Então, unanimidade, fica tranquilo. Porque é uma facilidade. E tem a questão da segurança, né? Imagine você se deslocar da sua casa para ir comprar um leite. Então, você gasta combustível, você tem que trocar de roupa, tem que estacionar, enfim. Então, a facilidade e a segurança ajudam muito aí na escolha. Perfeito. Você está assistindo ao programa Condomínio em Foco na Rádio CBN Maceió. Um oferecimento Aço Bom Preço, Bom de Aço, Bom de Preço, Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Hoje, mais uma vez, com a presença de Charles Silva, o nosso patrocinador maior da Aço Bom Preço. Muito obrigado, Charles, pela sua presença honrosa. E nós estamos hoje com o tema Comodidade que valoriza o impacto dos mini mercados nos condomínios. Seu condomínio tem mini mercado? Quer saber mais sobre isso? Pois bem, Tâmara Farias e Jennifer dos Santos vão conversar mais a respeito desse assunto tão interessante, que é a comodidade de um mini mercado no seu condomínio, logo após o nosso intervalo aqui no programa Condomínio em Foco na CBN Maceió. Fique agora com o repórter CBN.